Que bênção, irmãos, podermos, na quarta-feira, meio da semana, adorarmos ao Senhor, declararmos do quanto podemos estar em paz e tranquilos mediante essa obra maravilhosa de Cristo. E hoje nós vamos continuar nossos estudos na Palavra do Senhor, através da exposição da confissão. E estamos no capítulo 10, chamado capítulo da vocação eficaz, o chamado eficaz, e eu quero fazer a leitura da sessão número 2. Nós vamos hoje caminhar da sessão número 2 a número 4. O capítulo 10 tem 4 sessões. Na semana passada, na semana retrasada, nós vimos a primeira sessão, e agora nós vamos caminhar na segunda, na terceira e na quarta sessões. E eu espero que algumas dúvidas possam ser retiradas, porque esse é um daqueles capítulos que surgem algumas questões e que, de maneira muito sábia, os nossos teólogos, irmãos que escreveram a confissão, elaboraram boas respostas para essas questões. Então, a sessão número 2, acompanhe comigo a leitura, que diz assim: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, para aqueles que não estavam conosco, sei que estou vendo alguns rostos novos, né? Não sei se estavam na semana que introduzimos o assunto da vocação eficaz, mas o capítulo 10, como a gente já viu, ele dá sequência ao assunto da salvação do homem. Na Confissão de Fé, nós temos o capítulo 9, que trata do livre-arbítrio e que inicia esse assunto da salvação, que vai até o capítulo 18. Então, talvez seja aí a maior sessão da Confissão de Fé de Westminster. E agora, no capítulo 10, os teólogos estão preocupados em tratar de como é que o homem em pecado, que o homem sem Deus, que o homem natural, aquele que tem os seus olhos escurecidos pelas trevas da sua própria condenação, do seu próprio pecado, pode encontrar-se com Cristo, pode vir a crer, pode ter fé. Como é que esse processo acontece? E aquilo que os teólogos estão chamando de vocação eficaz, a Bíblia também chama de chamado, a Bíblia também chama de ação do Espírito Santo, e que é exatamente essa operação sobrenatural que o Espírito Santo faz no coração do homem ao trazer vida a ele. É isso que vamos ver exatamente na sessão 2. Ela faz um resumo daquilo que a Bíblia coloca como a ação monergística de Deus. Eu vou explicar isso, mas antes de falar do monergismo, deixe-me tratar de um outro assunto que a sessão 2 está falando logo no começo. Esta vocação eficaz, diz o texto, é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Essa ideia que eles estão tratando aqui, eu já tratei isso antes, mas vale a pena lembrar. O assunto da vocação eficaz estava presente também naquela discussão no final do século XVI, quando os teólogos arminianos, quer dizer, os teólogos que seguiram o pastor reformado Jacobus Arminius, que era professor na Universidade de Leiden, e Armínio defendia que a eleição de Deus se deu por meio de uma previsão, quer dizer, ao tomar conhecimento daqueles que livremente receberiam a palavra de Deus, escolheriam a palavra de Deus para crer, Deus os elegeu. Esse é um processo, né, um resumo simples da visão arminiana da predestinação. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, que tanto arminianos quanto calvinistas defendem que há uma predestinação. Isso é inegável, porque isso está na Bíblia, né? A questão é
como isso aconteceu. Na visão de Armínio, que era um pastor da Igreja Reformada Holandesa, ele dizia que havia um equívoco na tradição que ele pertencia, como pastor reformado, da Igreja Holandesa, e, portanto, ela precisava ser modificada. Então, ele defendia a revisão da confissão, não era a confissão de Westminster, na época eles usavam a confissão belga, e era necessário que ela fosse mudada. E, é claro, houve uma resistência por parte dos outros pastores reformados, especialmente de um chamado Gomarus, e eles dois tiveram embates por muito tempo, até que finalmente foi feito o famoso Sínodo de Dort, porque foi feito na cidade de Dordrecht, na Holanda. E nesse Sínodo de Dort foi decidido exatamente essa questão, como é que, dentre outras coisas, como é que a predestinação acontecia. E os teólogos de Westminster, que estão se reunindo depois dessa assembleia, depois desse sínodo, eles estão reproduzindo aquilo que os teólogos holandeses já haviam dito, que a visão que crê que a graça ou a vocação, ela foi dada porque Deus previu que aquela pessoa livremente receberia essa graça, ou esse chamado, não se coaduna com as Escrituras. Qual o texto que é usado para tentar defender essa visão? Bom, especialmente o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Veja aí, por favor. 1 de Pedro, melhor dizendo. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, verso 2. Pedro está se referindo àqueles que ele está escrevendo, aqueles irmãos que estão na diáspora, que estão dispersos em vários lugares. Ele diz o seguinte, que esses irmãos, que a igreja, eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, veja, na visão arminiana, essa palavra presciência, ela é entendida como uma visão, um conhecimento, por Deus ser onisciente, em que ele prevê aqueles que, pela sua própria liberdade, pelo seu próprio livre-arbítrio, teriam a capacidade de decidir e de escolher. É claro que isso foi melhor organizado, especialmente depois com a visão wesleyana da graça preveniente, coisa que eu já mencionei anteriormente também, mas o ponto é que a expressão, o uso da palavra presciência no Novo Testamento ocorre apenas 2 vezes. Ela vai ocorrer aqui, na primeira carta de Pedro, e também em Atos, num discurso de Pedro, diante dos judeus, onde ele informa que Jesus Cristo foi levado à cruz, foi sacrificado segundo a presciência, naquilo que estava predeterminado e na presciência de Deus. O que significa a presciência? O que a palavra prognosis, que é a palavra grega que está sendo usada aqui, o que significa isso? Não significa simplesmente conhecimento, um saber anterior, antecipado, é mais do que isso. Significa planejamento. Talvez a melhor forma de compreender o que é presciência seja entender o seu contrário, o seu antônimo. O antônimo de presciência, ou o seu contrário, é aleatório. É alguma coisa que foi feita sem premeditação, sem planejamento, sem que haja uma pré-ordenação. Então, a palavra presciência usada aqui, isso está usado em todos os dicionários grego, traz a ideia não simplesmente de conhecimento, mas de planejamento. Talvez uma coisa ajude a gente a entender o uso da palavra. Quando você vai ao médico, o médico ele faz uma anamnese, um prognóstico do seu quadro de saúde. Esse
prognóstico, ele é feito através de uma análise e, a partir de então, se faz um planejamento de tratamento para a pessoa que está doente. Então, através da anamnese, que é exatamente fazer aquelas perguntas, né? Certo, o que você está sentindo, né? Como seus familiares, não sei o que e tal. Então, ele faz essa análise, depois ele, a partir de exames e tudo mais, ele faz um prognóstico. Quer dizer, é um planejamento de tratamento a partir daquilo que você tem e como é que, a partir do seu diagnóstico, como é que isso vai ser organizado. Então, o que Pedro está falando aqui no final das contas é que a igreja, né, os eleitos de Deus, foram eleitos segundo os planos de Deus, segundo a pré-ordenação, ou, como Pedro usa em Atos, a determinação de Deus. Então, essa expressão presciência, ela não pode ser usada como um recurso, como diz aqui na confissão, de alguma coisa prevista no homem. E nós vamos ver isso com clareza de forma agora positiva. Veja comigo, por exemplo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Então, nós vimos que não dá para manter isso pelo texto mais comumente usado. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, é um texto que nós já lemos também, a partir do versículo 8, na verdade, para a gente pegar lá o contexto todo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha a palavra aí, vocação, chamado, é a palavra exatamente que nós estamos usando aqui na confissão. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então veja que uma coisa está intimamente associada à outra. Pedro falou e Paulo está falando a mesma coisa, que esse chamado, né, essa operação do Espírito Santo de trazer os eleitos, de chamar os eleitos, de vocacionar, né, a palavra aí, vocação, essa santa vocação, essa santa convocação que o Espírito Santo faz, ela, primeiro, não é segundo as obras. Então, Deus não se baseou de forma alguma no homem, nem naquilo que ele poderia fazer, nem que fez, nem que poderia fazer. Até porque, pela ordem das coisas, pelo que Paulo está dizendo aqui, a ação de Deus é anterior, não só, preste bem atenção, cronologicamente à do homem, como também logicamente à do homem. Qual é a diferença? É que é claro que toda a ação é cronologicamente, toda a ação de Deus é cronologicamente anterior à do homem, porque Deus, antes que houvesse tempo, já predeterminou todas as coisas. Isso os arminianos também concordariam. A diferença é que eles diriam, mas essa determinação está baseada na obra humana prevista por Deus. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer, não, ela está baseada na graça de Deus, na determinação de Deus e não na obra humana. Então a questão não é meramente cronológica, mas ela também é lógica, no sentido de que Deus, sem se valer de qualquer ação humana que ele pudesse prever, até porque para que prevesse, e aí é uma coisa que a gente já conversou antes, capítulo 3 da confissão, para que ele pudesse prever, era necessário que existisse uma história. Só que a história só existe a partir do momento que Deus estabeleceu essa história. Porque Deus é o roteirista da história. Então, aquilo que Deus determinou ou predeterminou, ele fez não segundo as obras do homem, mas segundo a sua própria determinação, a sua própria vontade, porque Deus é primeiro e depois o homem.
Veja também aqui o Tito, capítulo 3. Tito 3, verso 4 a 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então perceba que a ênfase, isso é claro, são apenas alguns textos que nós estamos trabalhando aqui, mas a ênfase bíblica, a ênfase das cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, a ênfase do Novo Testamento é realmente da ação de Deus, sem obra humana, sem qualquer mérito humano, sem qualquer consideração a uma escolha humana. Não, Deus, Ele mesmo, soberanamente, e Ele que é o livre da história, né? Esta vocação eficaz, esse chamado eficaz, essa santa vocação, ela é livre, porque Deus escolheu livremente a partir da sua própria vontade santa, e, portanto, a sequência é que o homem, ele é inteiramente passivo. Aí está uma outra diferença de abordagem. Dentro da visão calvinista, da tradição calvinista, nós cremos que a salvação ela é monergística. O que significa monergismo? É que ela é uma ação de uma pessoa só, da ideia mono, né, um só. A ação de apenas um. Enquanto que a visão arminiana é sinergística, quer dizer, há mais de uma pessoa coordenando essa salvação. Nós, por outro lado, cremos, como as Sagradas Escrituras nos falam, que o próprio Deus, segundo a sua própria vontade, e o homem passivo em tudo isso, fez e faz a operação da salvação no homem. O homem estava impossível, né? Nós vamos ver isso, porque ele está morto em seus delitos e pecados. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, a pessoa natural, na linguagem do apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Coríntios, significa aqueles que ainda não foram regenerados, aqueles que não nasceram de novo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, alguém que não nasceu de novo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Alguém que não nasceu de novo, não aceita. Por que não aceita? Ele explica. Porque eles são loucura. Então, alguém que ainda não tem o Espírito Santo, alguém que ainda não nasceu de novo, não pode aceitar a palavra de Deus. Não pode aceitar as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Porque, para ele, tudo isso é uma loucura. E vocês sabem que é exatamente isso. Pessoas que não creem em Jesus, quando ouvem falar da salvação do Evangelho, elas dizem isso é uma bobagem, isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Aí ele continua, né? E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui está a explicação. É loucura porque elas não conseguem, essas pessoas naturais, não podem entender a palavra. É um problema de cognição, é um problema de entendimento mesmo. Imagine você tentando explicar para uma criança sobre, sei lá,
Estou pensando em uma coisa muito complexa para uma criança. Eu tenho 3 em casa, às vezes isso não é tão complexo não, mas, sei lá, imagine você tentando explicar para o seu filho por que você, quando vai comprar alguma coisa, aquilo ali é mais caro que outras coisas, e na verdade isso aconteceu porque teve uma inflação por causa da alta do dólar, e essa alta do dólar aconteceu, na verdade, por causa da pandemia, e aí você acha que a criança vai conseguir entender isso? Não, porque ela não tem a maturidade suficiente para entender assuntos complexos de economia, nem a gente tem, né, inclusive, é a coisa mais complexa que parece. Para um incrédulo, para alguém que não nasceu de novo, isso ainda é mais complicado. É muito pior. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aos romanos, quando ele fala que aqueles que estão em pecado, o seu coração, né, a sua capacidade de entender as coisas se tornou quebrada, se tornou nula nos seus próprios raciocínios, é o que ele fala em Romanos capítulo 1. Então, o que ele também está dizendo aqui aos coríntios é que não tem como alguém entender, não tem como alguém compreender a palavra, por isso o homem é completamente passivo para que o Espírito Santo possa agir no coração do homem. E aí a gente continua a leitura, e aí o Espírito Santo faz o quê? Vivifica e renova essa pessoa para que ela seja habilitada a corresponder à graça. Então, há sim uma resposta humana, mas quando que essa resposta humana vai acontecer? Somente depois que o Espírito Santo já transformou esse coração. Veja João capítulo 5, versículo 25. João 5, 25. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Isso é alguma coisa que o Evangelho de João usa bastante, essa ideia de pessoas que estão mortas. Você vai lembrar, por exemplo, do capítulo anterior, né? Capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, em que Nicodemos pergunta como alguém pode vir a ser salvo, e qual é a resposta de Jesus? Que as pessoas, para serem salvas, têm que fazer o quê? Nascer de novo. Então, essa ideia aí de vida, essa noção de que as pessoas estão mortas, isso também, no próprio capítulo 1 já dá essa ideia, que Jesus, ele veio a um mundo que estava em trevas, e ele é a luz do mundo. Então, essas expressões, luz, vida, nascimento, são muito utilizadas pelo apóstolo João nos evangelhos para falar da obra do Espírito Santo por meio, é claro, da ação de Cristo, né, da sua palavra. E o que nós encontramos é que pessoas, para virem a nascer de novo, pessoas para virem a viver, elas precisam que o Espírito Santo antes opere nos seus corações e habilite elas para entender, para ver, para crer, para responder a essa palavra. Nós vamos ainda entender qual é a resposta, né? O que o homem faz nessa história toda. Isso está mais para frente na confissão, mas eu já adianto para vocês. A ação humana é a chamada arrependimento. A partir do momento que a palavra age no coração humano por meio do Espírito Santo, regenerando, fazendo-o nascer de novo e produzindo, portanto, fé. Lembra que a fé é um dom de Deus. Então, a partir do momento que alguém crê na palavra, ela volta-se para a sua vida e arrepende-se do seu caminho, mudando agora o seu procedimento. Agora, é claro que essa mudança de procedimento, ela é humana, mas ela, vamos dizer assim, só acontece porque Deus já fez tudo para que nós pudéssemos fazer isso. Então, Ele abriu o caminho, Ele nos deu a força, Ele nos deu o entendimento, nos disse para onde ir, e a gente vai lá e obedece. Nós vimos isso, inclusive, no nosso último estudo, quando vimos que em Cristo está tanto o querer como o efetuar. Então,
o que nós temos aqui, na segunda sessão, é um grande resumo dessa obra da vocação humana, da vocação divina, do chamado de Deus para o homem. No entanto, uma dúvida poderia surgir naturalmente a nós, considerando o processo de salvação. Então, quero que vocês imaginem aqui comigo. Bom, os homens estão em pecado, estão nos seus delitos, estão em cegueira espiritual, estão em trevas, estão incapacitados, como nós vimos, de compreender, de crer na palavra. Ok, nós nascemos assim, a palavra diz isso. Todos já nasceram corruptos, em pecado, cegos e incapacitados de crer. Ok, para que isso aconteça, então, o Espírito Santo chama por meio da palavra, e nós vamos, daqui a pouco eu vou explicar como é que é a relação entre o chamado externo e o chamado interno, mas eu vou explicar isso daqui a pouco, então eu vou passar seguindo. Então a palavra chama, o Espírito Santo vai no coração do homem, transforma esse coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, são expressões, né? Fazendo o morto reviver, fazendo o cego ver, fazendo o louco entender. São expressões para regeneração, para esse novo nascimento. A Escritura usa muitas expressões para falar da mesma coisa. Uma outra expressão, inclusive, nós vimos que é o batismo, né? Nós vimos isso em Tito. Tem uma coisa que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui. Vamos voltar para Tito, só porque eu deixei passar um detalhe. Tito 4, foi 4, 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Aí vem, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que ele está falando aqui? Do batismo com o Espírito Santo. Então, uma outra expressão usada nas Escrituras para falar sobre novo nascimento é batismo com o Espírito Santo. Aí está o problema entre nós, reformados, e os irmãos pentecostais, porque eles fazem uma diferença exatamente nesse ponto aqui. Em se lavar regenerador, nós cremos ser já o batismo com o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo também vai mencionar na sua carta aos Coríntios. Todos nós somos batizados em um só Espírito. Ele diz isso no capítulo 12. Então, nós não cremos que há um grupo de pessoas crentes que nasceram de novo, mas que não foram batizadas com o Espírito Santo, e há um outro grupo de pessoas crentes que nasceram de novo e que essas sim foram batizadas com o Espírito Santo. Nós não cremos desse jeito, num grupo dividido da igreja. Nós cremos antes que todos aqueles que o Espírito Santo habita, todos aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, desse lavar regenerador do Espírito Santo, já são batizados com o Espírito Santo. E esses batizados com o Espírito Santo também recebem capacitações para proclamação do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. Então, essa diferença de entendimento, ela é muito importante para a gente, porque nos últimos tempos tem sido uma ênfase muito grande, né? Você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Inclusive, eu que nasci no meio pentecostal, quando saí desse meio pentecostal, né, fui para a igreja presbiteriana, eu me lembro da minha avó, assembleana raiz, né? Minha avó, 98 anos, falava assim para mim: você deixou de acreditar no Espírito Santo. Você deixou de crer no batismo com o Espírito Santo. Porque na cabecinha dela, ela tinha sido discipulada desse jeito, aqueles que não acreditam no batismo como uma obra subsequente da regeneração, não creem no batismo com o Espírito Santo. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, na verdade. Nossa tradição reformada, ela é muito anterior a essa ideia. Nós não temos um exemplo histórico, a não ser entre alguns grupos muito radicais e heréticos na história da igreja, que defendiam alguma ideia que, para
alguns está reservado o batismo e para outros não. Isso nunca aconteceu na história da igreja dentro da igreja ortodoxa, da igreja cristã, né? Daqueles que estavam inseridos no corpo de Cristo. Isso só vai surgir realmente há pouco mais de 110 anos, né? Então, mais ou menos isso, lá quando o movimento pentecostal nasce na famosa Rua Azusa, né? Naquele chamado avivamento, não acredito que seja um avivamento, mas naquele chamado avivamento da Rua Azusa. Então, seguindo aqui nossa ideia, assim, tudo isso era uma digressão que eu estava fazendo. Então, uma vez que o Espírito Santo age para que a pessoa responda, para que ela então creia na palavra de Deus, existe um processo aí, que é o seguinte: as pessoas creem mediante o quê? A palavra. Mediante o ensino, o testemunho, o anúncio, a proclamação, a pregação da palavra. Veja, por exemplo, Romanos, capítulo 10, verso 14. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, atenção, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então isso é interessante, como o apóstolo Paulo ele está organizando aqui. Não é ouvir a palavra somente, é que a capacidade de ouvir a palavra vem pela palavra. Porque a palavra, a pregação, o anúncio é um meio de graça, e é o meio de graça para que as pessoas possam, ouvindo, entendendo, creiam. Isso tudo, é claro, mediante o Espírito Santo. Mas então virá a pergunta que surge normalmente quando é dito: e aqueles que não podem ouvir? E aqueles que não podem, eu não estou falando de tribos indígenas distantes, porque isso aí é exatamente o que Paulo está dizendo. O que a gente tem que fazer? Aqueles que não estão ouvindo a palavra agora, o que a gente tem que fazer? Ir lá, né? Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Aqueles que não ouviram, tem que ouvir. Como? Vamos para lá. Essa é a ideia. Mas e aqueles que são cognitivamente incapazes? Vamos ver agora a seção número 3. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Deixa eu inverter, então, aqui a ordem da confissão, para eu explicar uma coisa, para depois explicar melhor a outra. Como eu disse, há uma diferença, como vocês estão vendo, existe um chamado exterior, é o final aí da seção 3. Esse chamado exterior, o que é o chamado exterior? É o chamado da pregação. A pregação é o que os teólogos chamam de chamado exterior, porque obviamente ele é exterior, né? Os irmãos ouvem de fora. O chamado interior é a obra do Espírito Santo dentro do coração. Veja comigo Mateus, capítulo 22, verso 14.
Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí volte um pouquinho aí, Mateus 13, 18 ao 23. A parábola do semeador. Eu vou ler só a parte que explica. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, né? Jesus contou, ela é bem grande. Eu vou ler só a parte da explicação. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, então estamos falando aqui do chamado externo, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem pode fazer alguém compreender a palavra? Esse é o ponto que a gente tem que associar com o resto que a gente já estudou. O Espírito Santo. Então, qual a diferença do último terreno para os outros? É que somente no último houve o chamado interno. Quer dizer, o Espírito Santo agiu mediante também o chamado externo, que é o chamado da palavra. Então, o chamado externo é o chamado feito pela igreja. A igreja, anunciando as boas novas, fala a todo o perdido, a todos, indistintamente, porque nós não sabemos quem são os eleitos, que Cristo é a salvação, né? A mensagem do Evangelho. Mas somente aqueles que Deus, segundo a sua vontade e a sua predeterminação, a sua presciência, escolheu desde antes da fundação do mundo, o Espírito Santo age neles mediante essa palavra exterior. Então, aquela pergunta que é feita, para que pregar se tudo já foi predestinado? Porque Deus escolheu que esse seria o meio pelo qual os eleitos seriam chamados, a pregação da palavra. Mas aí a gente volta para a sessão número 3. E as crianças? Aquelas que morreram, por exemplo, no ventre materno. Que pregação que elas ouviram para poder serem regeneradas? Se o Espírito Santo regenera mediante a operação, a pregação da palavra. Como é que pode isso acontecer? E pior, e os mentalmente incapazes? Aquelas pessoas que realmente têm problemas cognitivos, tamanhos, que são incapazes de, pelo menos diante da nossa compreensão da sua mente, de dizer que crê, de compreender o que está sendo dito, mesmo coisas mais simples, quanto mais coisas, por exemplo, do Evangelho, coisas espirituais. Como essas pessoas podem ser salvas? Aí a confissão trabalha num campo extremamente difícil. Por quê? Porque nós não temos nenhum exemplo. Não existe texto bíblico para falar sobre isso. Existem alguns indicativos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: não há salvação fora de Cristo. Então, se serão salvos, são salvos segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus. Portanto, se eleitos, né, é como a confissão diz, né, sendo eleitas, alguns interpretam esse sendo eleitas dizendo que toda criança que morre na infância é uma eleita. Outros entendem que a confissão não está declarando isso de maneira direta. Está apenas dizendo que, se todas forem ou algumas não forem, nós não sabemos porque a Bíblia não fala sobre isso. O ponto é que as crianças que, sendo eleitas, quer dizer, as crianças que forem eleitas, serão salvas por Cristo. São todas? Não sei.
São algumas? Não sei, porque a Bíblia não fala disso. Nós não podemos afirmar nada sobre esse assunto. Nada. Nós podemos dizer assim, não, eu acredito que mediante o caráter de Deus, ele tenha elegido, né, ele tenha eleito todas as crianças. Ok. Não há mal nenhum, não há pecado em você crer nisso. E alguns teólogos reformados, alguns teólogos calvinistas creem exatamente dessa forma. Outros dizem, eu não consigo afirmar nem negar. Outros vão dessa forma. E a gente segue o caminho, porque realmente a Bíblia não, é um terreno do qual a gente não pode caminhar muito, porque a Bíblia não fala. Outro princípio importante é que, uma vez que ela é nascida em pecado, seja ela no ventre materno, seja ela depois que nasceu, seja ela incapaz mentalmente, não importa. Ela nasceu em pecado e está condenada diante de Deus se não houver uma operação do Espírito Santo para regenerar. Porque senão, olha o perigo, se nós não cremos desse jeito, a melhor coisa, eu vou dizer um absurdo, tá, gente? Se segure aí. A melhor coisa que nós poderíamos fazer para todas as crianças era matá-las quando elas nascessem. Porque nós estaríamos garantindo que elas seriam salvas. Mas não é isso, a Bíblia não nos manda fazer isso. O ponto é que elas nascem em pecado, elas são concebidas em pecado. Como é que a gente sabe que elas têm pecado? Porque elas morrem. E o salário do pecado é a morte. Ninguém pode receber esse salário se não pecou. Então, todas estão em pecado. E agora, como é então que opera? Então, a confissão, os teólogos do Westminster estão dizendo que, por meio de alguma coisa extraordinária, por uma ação extraordinária, porque não é o normal, o Espírito Santo vai até elas e as salva. Regenera bebês não nascidos. Nós temos um exemplo para aliviar a nossa consciência bíblica. Existe pelo menos um bebê não nascido que estava cheio do Espírito Santo e, portanto, regenerado. Vocês lembram quem foi? Alguém lembra? A Bíblia fala sobre isso. Alguém lembra? Ninguém? É uma história conhecida. Ninguém? João Batista. João Batista, no ventre de sua mãe Isabel, que recebe a visita de Maria, mãe de Jesus, que está grávida de Jesus, o Messias. O que a Bíblia fala? Que ela se enche de alegria. Inclusive ela faz um cântico, né? Tem um cântico de Isabel. E ela fala que o menino que está no ventre dela está se agitando, cheio do Espírito Santo, porque reconheceu o Messias. Que coisa maravilhosa. É um bebê não nascido no ventre de sua mãe que reconheceu o Messias, Jesus Cristo. Como? Pela ação do Espírito Santo, que regenerou um bebê não nascido. Pelo menos temos um exemplo para salvar a nossa pele, para explicar esse assunto, né? Não temos mais outras questões. O que nós temos, por exemplo, é Lucas, capítulo 18. Aí temos alguns textos menos específicos, né? Mas que nos dão alguma indicação. Lucas 18, verso 15 ao 16, texto clássico também, que vocês devem conhecer. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Olha, as crianças, a elas pertence o reino de Deus. E Jesus está dizendo isso. Se ele disse, ele deve estar certo, né? Então a gente tem um indicativo aí, tem um princípio importante. Nós temos também Pedro falando aos irmãos que ouviram, né, a mensagem de Pentecostes,
capítulo 2, verso 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Lembra? Significa o que é isso aí? Regeneração. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Então Pedro está dizendo que sim, o Espírito Santo também é para os nossos filhos. O que isso significa? Que os filhos de crente naturalmente são regenerados? Não. Mas significa sim que o Espírito Santo pode, segundo a sua vontade, regenerar na idade que ele quiser. Isso não depende de ação humana, de previsão de fé. Isso é muito importante. Essa é a prova cabal que a doutrina arminiana está errada. Porque que previsão Deus teria de escolha de um bebê para elegê-lo? Nenhuma. Porque bebê não escolhe, não tem essa capacidade ainda. Mas assim mesmo ele elegeu. E os mentalmente incapazes? Também não. É por isso, dentre outros motivos, é claro, que a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, entende que as promessas do pacto não têm a ver simplesmente com a nossa capacidade de crer. E é por isso que cremos sim que crianças e pessoas mentalmente incapazes podem pertencer à igreja, podem pertencer ao corpo de Cristo visível e também o invisível, mediante a ação do Espírito Santo, ainda que não possam declarar isso. Aí uma alfinetada dos nossos irmãos batistas, que é por isso que nós batizamos também crianças, e não só crianças. Nós batizamos pessoas com autismo, nós batizamos pessoas com esquizofrenia alta, nós batizamos pessoas com incapacidades cognitivas de outras ordens, porque nós acreditamos que o Espírito Santo pode sim salvar essas pessoas mediante o sobrenatural, mesmo que elas não consigam declarar isso, e portanto elas pertencem ao corpo de Cristo. É claro que mediante uma confissão, uma profissão de fé dos seus pais, né? Portanto, nós cremos dessa forma, nós não vemos como impedi-las. Elas, é claro, não vão poder exercer uma diversidade de questões, né, por conta da sua própria incapacidade, tanto para crianças quanto para pessoas mentalmente incapazes, mas cremos sim que elas são regeneradas pela ação do Espírito Santo. O poder de Deus não está resumido à nossa capacidade cognitiva. Nós vamos seguir para a sessão 4. Deixa eu só ver uma pergunta que foi feita aqui. Em relação à sessão 3, não podemos considerar a salvação das crianças, segundo Mateus 18,14, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos? Não sei, Reginaldo, porque o texto, vamos lá, Mateus 18,14. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui, né? É a conclusão da parábola da ovelha desgarrada. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. O problema é que o pequenino aqui, não sei se está exatamente falando das crianças, apesar de no começo, né, do capítulo estar falando, né, das crianças, porque estavam que Jesus fala, né, para o reino de Deus, né, que é o versículo aqui. Em vez de digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Veja, o problema é que eu acredito que pequeninos aqui pode ser mais do que criança. Aqui a ideia é realmente todos aqueles que são chamados por Deus e que, de alguma maneira,
fariseus, né, os judeus queriam negar isso, né, queriam negar essa possibilidade. Daí a ideia aqui do Filho do Homem que vai, né, como um pastor que deixa assim, as 99 ovelhas e vai até aquela que está desgarrada. Aqui até me lembrei daquela música que é muito famosa, que fala, né, como é que é? Amor reckless, como é que é? Amor... Que é a palavra? Ousado, né? Ousado amor, não é isso que é ousado amor que vai, que deixa as 99 e vai só para me encontrar, não é isso? Me encontrar, não é isso que diz a música? Para me encontrar. O problema dessa música é que a parábola é contada exatamente para que a pessoa tenha consciência contrária, né? A parábola não é contada para que as pessoas digam assim, olha como Deus me considera com grande valor. Ele deixa todo mundo só para me encontrar. É exatamente o contrário. Olha que Deus maravilhoso. Ele deixa aqueles que já creem nele, como eu, para encontrar alguém que está perdido lá fora. A mensagem é o inverso, né? Aí a música perverteu o significado da parábola. Esses são os problemas do nosso cancioneiro gospel. Mas vamos para a sessão número 4 para a gente encerrar nosso estudo de hoje, e eu vou abrir para perguntas. Seção 4. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e o manter que podem é muito pernicioso e detestável. Então, vamos lá. Como a gente viu, o chamado da palavra, externo da palavra, é alguma coisa que é feita a todos, sejam eleitos, sejam não eleitos. Mas somente pelas operações, como diz aí, pela operação do Espírito Santo, que as pessoas podem vir a ter essa salvação, essa compreensão, esse entendimento. Isso nós já vimos. O Espírito Santo precisa agir, de modo que aqueles que não são eleitos nunca chegam a Cristo, como vimos na parábola do semeador. Havia vários tipos de terreno, mas somente um terreno o Espírito Santo agiu. Nos outros, apesar de ouvirem a palavra, isso não aconteceu, porque não eram eleitos. E há também um perigo aqui, é que a confissão, portanto, ela termina aqui falando de algumas advertências com relação a isso. A primeira advertência é a ideia de que alguém poderia ser salvo professando uma outra religião. Então, nós cremos, mediante as Sagradas Escrituras, que Cristo é exclusivo. Não há salvação fora de Cristo. A única religião verdadeira é Cristo. Veja comigo, João capítulo 8, verso 24. João 8, 24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Lembrando, e aí se você tiver com a versão que eu estou, a novamente atualizada, não sei nem se a ARA como é que ela faz, mas a NAA, ela coloca o texto eu sou em versalete. Se você nunca ouviu essa expressão, está lá no seu Word quando você for usar. Versalete é quando você consegue colocar todas as letras em caixa alta, mas elas ficam um pouquinho menores. Isso também é usado para a palavra Senhor na Bíblia, quando tem o tetragrama, o Yahvé. No caso aqui, o que o tradutor está dizendo? Que Jesus, quando fala, se vocês não crerem que eu sou... Jesus está dizendo, e é exatamente a ideia que Jesus está falando aqui, que Jesus está se reconhecendo como o Deus eu sou do Antigo Testamento. Lembra quando Moisés encontrou-se com Deus na sarça ardente, e ali, tira as sandálias dos pés, que o lugar que você está é santo, e então
Moisés começa a falar com Deus e Deus diz, olha, você vai lá para Faraó e vai ordenar para que ele liberte o meu povo, para que eles me adorem. E aí Moisés fala, mas eu vou lá e vou dizer isso e no nome de quem? Aí você vai dizer que você está indo no nome de eu sou o que sou. Esse é o meu nome, eu sou. Jesus está dizendo que ele é esse eu sou. Ele é o Deus da sarça ardente. E o que ele está dizendo no final das contas é, se alguém não crê que ele é o Deus da sarça ardente, se alguém não crê que ele é o Deus do Antigo Testamento, se alguém não crê que ele é o Deus vivo, o único Deus, essa pessoa vai morrer em seus pecados. Jesus está dizendo isso. Conclusão, não há salvação fora de Cristo. Não tem como alguém ser salvo se não crê em Cristo como Senhor e Deus Salvador deste mundo. Portanto, a única religião verdadeira é Cristo, é Jesus Cristo. Mas também não devemos nos enganar. Há pessoas que, de uma certa forma, manifestam certas boas obras em conformidade, como diz a confissão, com a lei da natureza. O que é a lei da natureza? São a ética, a moral que Deus colocou no coração humano. Então, de uma certa forma, a pessoa pode fazer coisas boas e coisas admiráveis para esse mundo, mas isso não vai significar que ela seja uma pessoa salva. Vamos, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Gandhi, Mahatma Gandhi, né, um homem historicamente muito elogiado, né, muito interessante a história dele ali na Índia, né, a sua forma de responder à colonização inglesa, aos ataques, às violências que ali surgiram por meio de uma manifestação não violenta, greve de fome e tudo. Mas se ele morreu sem crer em Jesus, não importa o que ele fez, ele não foi salvo. Não tem salvação fora de Cristo. Mesmo que ele tenha feito coisas interessantes e até mesmo louváveis pela lei moral da natureza. Mas até mesmo pessoas, aí vem a outra lei que é mencionada na confissão, a lei da religião. Isso aqui é muito interessante. Eu já vi muita gente, o pessoal gosta muito de falar isso. Olha, o que eu venho falar para você não é de religião, eu vim falar de Jesus. É interessante porque a confissão está falando mais ou menos isso, só qualificando um pouquinho mais. A palavra religião, ela não é uma palavra ruim em si mesma. Ela tem um contexto histórico, vem do latim, religare, que é a ideia aí de religação. Há uma desconexão entre a humanidade e Deus, e alguém religou isso. As religiões desse mundo são tentativas humanas de se conectar com Deus. A religião Cristo é a é a ação divina de religar Deus com a humanidade. Então não é uma tentativa, né? É próprio Deus fazendo isso. No entanto, mesmo dentro da religião cristã, pode acontecer que algumas pessoas deem certos frutos de bondade no meio da igreja. São aquelas pessoas que agem como crentes, mas no fundo não foram transformadas. Elas vivem numa vida dupla. Elas fazem certas coisas boas, mas o seu coração está longe de Cristo, porque elas continuam sem crer, elas continuam em seus pecados, elas continuam sem arrependimento, ainda que externamente, pelo menos em alguns momentos, elas pareçam ser pessoas religiosas. Então, seja a lei moral, seja as regras religiosas, talvez alguém que consiga, né? Olha, essa pessoa ela faz jejum todo dia, vai no monte orar, ela vai lá pregar para os pobres e ela dá comida, ela faz isso, ela faz aquilo outro, mas lembra do que Jesus falou, que muitos poderiam fazer isso e muito mais, e assim mesmo ele no final dos tempos dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Como?
Porque a lei da religião não pode salvar. Não pode salvar. Somente aqueles que creem verdadeiramente, que tendo sido chamados e respondem a esse chamado por meio de um verdadeiro arrependimento e fé na palavra, na obra, na fé em Cristo Jesus. Daí, portanto, o perigo que a gente deve se livrar entre dois extremos, o chamado legalismo e o antinomismo. O legalismo é a ideia que pessoas podem ser salvas por meio da lei, seja moral ou seja da religião. E isso é uma tentação muito grande para as pessoas que estão na igreja, que já vivem a vida da igreja. Então, elas dizem mais ou menos o seguinte, elas começam a criar leis para si mesmas. Elas começam a dizer, não, se você ouve música do mundo, né? Claro, elas devem ouvir música de Marte, você não é crente. Se você usa barba, você não é crente. Então, começa a criar uma série de legislações, de leis bem restritas, para que identifique, afinal de contas, quem são aqueles que realmente são crentes, aqueles que creem. Esse tipo de procedimento legalista vai de encontro ao Evangelho, vai de encontro à mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não é alguma coisa externa. Veja, o apóstolo Paulo aos Colossenses, é um texto que a gente já leu anteriormente, eu vou dar por lido por vocês, diz que essas coisas, né, você não manuseis isto, não toques naquilo, elas têm uma aparência de piedade, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Até parece ter força contra a sensualidade, ele diz isso. Mas no final ele fala, mas não tem. É engano. E nós vemos exatamente isso. Infelizmente, pessoas que negam, eu quero fazer uma crítica aqui muito forte, àqueles que por causa do legalismo, negam na liberdade cristã os cristãos e fazerem coisas que são permitidas pela palavra. É muito grave isso. Então, por exemplo, o falso entendimento de que a relação sexual é algo pecaminoso. Isso é uma doutrina que está enraizada em vários âmbitos do cristianismo, até mesmo no catolicismo romano, quando alguns asseveram, não necessariamente todos, mas alguns asseveram que o pecado de Adão e Eva foi exatamente a relação sexual. O fruto, né, que era proibido era exatamente isso. É claro que isso está errado. Deus criou o prazer sexual para o marido e a esposa. Eles devem se alegrar com isso, porque isso é uma coisa legítima, dado por Deus. Negar isso é dar vazão exatamente ao pecado. E não é à toa que nós vemos tantos escândalos entre pessoas que defendem o celibato sacerdotal, como a Igreja Católica Romana, que aí vai ter pedofilia, vai ter homossexualidade, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque essa aparência de piedade, não manuseis isso, não toques naquilo, não tem força contra a sensualidade. Isso, queridos, está agregado, está arraigado no legalismo evangélico, muito forte. Como se você não pudesse se alegrar com as coisas desse mundo. Não pode dançar, não pode beber, não pode cantar, não pode fazer nada. Aí a pessoa estranha quando o camarada endói da cabeça ao descobrir os prazeres dessa vida. E aí entra numa crise, porque sente prazer nas coisas do mundo e diz, pronto, estou perdido, porque essas coisas do mundo me dão alegria. E não sabe ele que foi o próprio Deus que criou essas coisas para o prazer humano. Mediante, é claro, a modéstia, mediante, é claro, a ordem, contra os vícios, contra a idolatria, claro. Mas há um risco muito grande do legalismo nesse sentido, de criar leis para tentar domar, e fora
das Escrituras. Fora das Escrituras. Por outro lado, há o outro extremo, o antinomismo. A gente pode chamar isso de maneira mais coloquial de libertinagem. A ideia de que não há lei alguma. Não tem, porque tudo é graça. Nós estamos agora no tempo da graça. Então, para que lei? Jesus perdoa. Vai e faça. O evangelho é liberdade. Vai e faz. Não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma. Isso também é pernicioso. Isso também é outro evangelho. O evangelho da graça é o evangelho que tem a lei de Deus como o seu norte, o seu guia. Aqueles que, Salmo número 1, aqueles que são bem-aventurados são aqueles que dizem a respeito da lei, dizendo que ela dá prazer. E na sua lei medita dia e noite. Quem faz isso é porque tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer na palavra de Deus. Tem prazer em obedecer ao Senhor. Então, nós devemos encontrar um equilíbrio do evangelho. Nem antinomismo, numa libertinagem, negando que haja, sim, uma lei, que haja, sim, comportamentos, um procedimento cristão na piedade, nem tampouco um legalismo que estabelece novas leis que não estão no Evangelho, que não estão na palavra de Deus e que, por meio dessas leis, essas obras, o homem alcançará salvação. Não, nem a lei da natureza, nem a lei da religião. Somente por Cristo podemos encontrar salvação. Vamos orar e eu vou abrir para perguntas aqui dos irmãos, caso tenham, e também os irmãos do YouTube também podem participar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, esse tempo que o Senhor nos concede. Nós Te louvamos e bendizemos porque a Tua palavra nos revela tanto conhecimento, tanto ensinamento, e é um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para aprender nisso. Abençoa meus irmãos que aqui estiveram, aqueles também que estão na transmissão, e que o Senhor continue nos abençoando durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.